Olá pessoal, boa noite. Nós estamos lançando o projeto Doutrina Catarinense. É um projeto que é uma série com 22 lançamentos de 22 diferentes livros, de 22 diferentes advogados e advogadas que são radicados, são inscritos na seccional de Santa Catarina. É a ESA mostrando para a advocacia catarinense, para a advocacia de todo o Brasil, as obras genuinamente de advogados e advogadas de Santa Catarina. Muito importante para o fomento, para ajudar, né, para fomentar a produção de obras literárias de autores e autoras do ramo jurídico catarinense. Né? E nós teremos 22, como eu falei hoje, a edição de hoje, nós estamos falando, conversando com a Letícia sobre Fashion Law. Tá me ouvindo, Letícia? Tô ouvindo. O objetivo do nosso projeto aqui, de lançar os livros de autores e autoras catarinenses, é primeiro conhecer o autor ou a autora em si, né? E segundo, conhecer o livro e como que o livro pode ajudar na advocacia aí de todo mundo, todos os colegas de Santa Catarina. Nós estamos recebendo para essa edição de abertura, de maneira muito especial, a Letícia Soster, a Rose, que lançou o livro Contratos da Fashion Law entre a propriedade intelectual e a economia, pela editora Lumen Juris. Como eu disse antes, vamos conhecer um pouquinho da Letícia. Eu já sei que a Letícia é gaúcha, mas é radicada em Santa Catarina há um certo tempo, né, Letícia? Exato, eu moro aqui faz 2 anos já. E tu estás na bonita Garopaba, é isso? Exatamente, na Praia da Barra. Mas aí fica fácil de você se inspirar para escrever uma obra dessa aqui, num lugar tão bonito que nem esse, né? Exato, foi isso mesmo. Eu passei escrevendo 1 ano aqui sozinha, na Praia da Barra, me exilei. E como eu te falei antes, né, eu tô me dedicando à vida acadêmica. Eu devo a Santa Catarina. Eu sou gaúcha, mas o meu coração tá aqui. Agradeço novamente. E melhor de tudo, escolheu Santa Catarina, né? Sim, com certeza, com certeza. E bom. E me diz uma coisa: nós temos algumas áreas do direito, né, que também são áreas e nicho da advocacia que são um pouco desconhecidos, pouco estudados, né, em geral. E as pessoas até desconhecem um nicho, uma oportunidade de trabalho na advocacia. Entre elas, a gente tem a questão da fashion law. O que te motivou? O que te motivou a escrever sobre esse assunto tão diferente? Na verdade, o meu livro ele é oriundo da minha dissertação de mestrado em Direito Privado da URGS. E quem me pediu para escrever sobre o tema foi a professora, minha orientadora, a professora Vera Fradeira, que esteve em um congresso na Europa, onde ela teve contato com o livro Fashion Law Cases and Materials, da Bárbara Coulson e do Guilherme Gimenez, que são coordenadores do curso de Fashion Law, que foi pioneiro no mundo na Fordham, em Nova York. Aí ela lembrou de mim, me propôs o desafio de escrever sobre o tema e eu topei. Eu também gosto de moda, então assim foi um prazer pesquisar sobre esse mercado, sobre essa indústria e sobre a matéria que está atrelada a ela. E nada melhor do que a gente escrever com relação àquilo que a gente já tem uma predileção, que a gente gosta, né? Fica tudo Com mais certeza. prazeroso, fica tudo mais fácil, né? Muito legal mesmo. Vamos entrar um pouquinho agora no teu livro, mas nos tópicos que tu aborda, e depois a gente vai falar um pouquinho de como que o direito da moda pode ser encarado como uma oportunidade da advocacia, em especial aqui em Santa Catarina. Uhum. Tu começa no teu livro com uma afirmação muito, muito interessante e que para os olhos, aos olhos dos leigos como eu, você acha um pouco estranho. Você coloca assim, a moda não é o mesmo que o vestuário, né? Como é que a gente pode entender de uma maneira simples essa diferenciação? Vestuário é aquilo que apenas cobre e protege o corpo, tem a simples função de vestir. Já a moda, ela é um elemento social. Ela, a doutrina fala que tem sido a linguagem de homens e mulheres ao longo do tempo. Ela está atrelada à inovação e advém de um impulso social de substituir o velho pelo novo, de romper padrões, paradigmas. E é através da moda que se diz que tu consegue enxergar as primeiras mudanças sociais, econômicas e culturais inseridas na sociedade. Interessante que a moda é um balizador também, né? Ele nos mostra o que está acontecendo, né? Muito legal. Exato. Tu fala bastante no teu livro, e é uma coisa natural, de inspiração, né? Os autores que se inspiram. E me parece que são todas as profissões
elas requerem uma inspiração, mas algumas, o resultado final, a entrega final pelo profissional, parece que, aos olhos das outras pessoas, é mais fácil de você perceber um processo interno de inspiração, outras talvez seja um pouco mais difícil. Mas, de todo jeito, me parece que todas elas, né, todas as profissões, elas, para a entrega final do seu produto, requerem uma boa dose de inspiração. Tu fala muito disso e tu traz no teu livro uma preocupação sobre o limite de quando ou como, do limite para que a inspiração não se torne, na verdade, uma cópia. Achei interessante isso para tu abordar um pouco mais para nós. No meu trabalho, eu ia escrever sobre contratos, mas eu cheguei à conclusão que não tinha como escrever sobre fashion law sem trazer os elementos da propriedade intelectual. E aí eu verifiquei que a inspiração, ela é diferenciada da cópia servil, de uma mera cópia, por meio de uma análise da originalidade da obra pelo princípio do contributo mínimo. No desenho industrial, por exemplo, no design, o contributo mínimo, ele se traduz no requisito da originalidade. Quer dizer que, além de novo, o design precisa ser original. A doutrina, e isso está no livro, resumidamente diz que para uma criação ser considerada original, ela deve ter a expressão da personalidade daquele que criou o objeto, a criação. Nas patentes, por exemplo, o contributo mínimo está na atividade inventiva, que está no artigo 13 da Lei de Propriedade Industrial, onde consta que uma invenção é dotada de atividade inventiva, sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. Ou seja, precisa do requisito da novidade, né? Para uma invenção ser considerada nova, ela precisa ser uma novidade para todo mundo. Ou seja, ela não vai ser considerada uma novidade se for apenas para algumas pessoas ou para a pessoa que inventou. Ainda, para ter atividade inventiva, a invenção não pode nunca ter sido revelada ou divulgada. E a tecnologia não pode ter sido acessada pelo público anteriormente. Esses são os conceitos do contributo mínimo e é isso que diferencia as criações das cópias. Acaba sendo complexo e é necessário fazer uma análise caso a caso, que em litígios judiciais ela é feita mediante perícia, geralmente. Entendi. Então, ao fim e ao cabo, a tua obra ela faz uma interface do direito da moda com a propriedade intelectual e questões econômicas também. E me parece que pelo que tu estás colocando, é quase que indissociável, em especial a questão da propriedade intelectual no estudo do direito da moda, né? Exato, porque o que traz esse caráter de inovação da moda é justamente a propriedade intelectual. Entendi. E agora puxando para o lado da economia, que você também fala, né? Qual que é a relação da economia que você trabalha no seu livro com os produtos que são inspirados ou produtos que sejam copiados? Bom, para explicar a relação da economia com os produtos inspirados ou copiados, eu trago no livro o paradoxo da pirataria, que é um pouco complexo. Ele é falado por vários autores internacionais, como por exemplo, de análise econômica, como por exemplo Landes e Posner. E o paradoxo da pirataria no mercado da moda se reflete na dicotomia relativa ao grau de proteção que se deve dar às obras intelectuais que estão no mercado inseridas. Por exemplo, o custo para criar e manter a reputação de uma marca é muito maior do que apenas copiá-la, reproduzi-la. E se não houver proteção jurídica ao uso indevido, a tendência é que na esfera privada não hajam incentivos, ou seja, não vale a pena investir para criar as inovações. Já na esfera pública, se não houver regulação contra a pirataria, o consumidor vai ficar desprotegido quanto à qualidade dos produtos no mercado, no comércio. E, além disso, à medida que a demanda dos consumidores por falsificações diminui, por alguma razão, o custo de praticar essa ilicitude para o pirata tende a aumentar, o que é suprido por meio de cópias de outros trabalhos.
De todo modo, em certo nível, as cópias são lícitas, como, por exemplo, o consumidor que copia a criação para uso próprio, sem fins lucrativos. Por exemplo, ele viu no red carpet, ela viu no red carpet um vestido e copiou para formatura, para casamento, enfim. Ou então um designer que incorpora o trabalho de outro na sua própria criação, que seria a inspiração. Então, ao passo que as tendências ou marcas aumentam a popularidade por meio de cópias ou inspirações, o mercado é incentivado e impulsionado a criar novas tendências e ocorre uma certa uniformização. Opa, sem problema. Uniformização. Ai, que eu geralmente faço sem fone por causa disso, que eu falo mexo muito a mão. Uma uniformização das tendências na estação, o que de certa forma é benéfico para a moda, né? No entanto, se a pirataria aumenta muito pelo fato de o rigor legal contra ela não ser suficiente, ou seja, se o esforço de quem copia diminui, a pirataria é incentivada e a tendência são as novas criações diminuírem, inibidas por essas caronas, ou seja, pelas falsificações, que tendem a aumentar. Então, o custo da pirataria para o pirata aumenta na mesma medida do rigor legal contra a ilicitude. Por isso, certa proteção contra as falsificações é necessária para as cópias serem coibidas a ponto de os custos dos investimentos em inovação poderem ser compensados até gerar lucro ao criador. E é uma balança que é uma balança interessante, né? Não deve ser fácil nem para as autoridades públicas e até para o legislativo de fazer uma equação disso aí. Vou fazer uma pergunta bem básica para ti, até porque a tua obra é inovadora e como a gente já falou, aliás, o nosso presidente Rafael Orr, passou aqui pela live, te cumprimentou a todos aqueles que estão nos ouvindo, e te parabenizou pela obra inovadora. E, de fato, é uma obra inovadora, é um tema muito legal, como eu disse, um tema inexplorado. E vou fazer uma pergunta de leigo aqui para você. Acredito que nós temos aí alguns contratos que são celebrados em sede dessas transações envolvendo direito da moda. Qual que é o contrato mais comum? Aquele que o advogado e a advogada do Fashion Law fazem de maneira corriqueira? Olha, que eu acho, na verdade, na minha opinião, o mais comum é a operação de compra e venda, né? Só que, na verdade, essa operação de compra e venda ela acaba sendo complexa porque ela pode estar inserida dentro de várias outras figuras contratuais, porque dentro do mercado da moda as contratações são complexas. E essa compra e venda, na verdade, ela requer uma expertise e um certo conhecimento, um certo não, né? Algum conhecimento sobre a matéria, não só do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista técnico, né? Porque, veja, vou dar o meu exemplo aqui, onde eu não sou leigo, né? A minha advocacia é uma advocacia na construção civil. Então, eu faço contratos de compra e venda também, mas de um outro produto. E eu percebo que quanto mais eu entendo do setor imobiliário, quanto mais eu entendo da construção civil, mais eu tenho facilidade de, num contrato, antever problemas que podem acontecer e no contrato já prever isso. No direito da moda isso acontece também nos contratos envolvendo moda? Com certeza, com certeza. Principalmente no que tange as questões de ilicitudes atreladas à propriedade intelectual. Então, é importante tu conhecer a legislação tanto da lei de propriedade industrial quanto da lei de direitos autorais para saber gerenciar esses objetos que vai ter, por exemplo, a gente vai ter marcas, a gente vai ter a propriedade intelectual oriunda dos direitos autorais, e aí uma compra e venda dentro dela para te conseguir fazer um contrato que satisfaça ambas as partes e que consiga gerir bem essa negociação, tu precisa ter, sim, conhecimento não só da legislação, mas também do objeto que vai versar o contrato, né? Perfeito. Eu vi que na tua obra também tu dá destaque para dois outros tipos de contrato. O contrato de comissão e o contrato de cessão de uso da marca. Fala um pouquinho para a gente da importância
e qual que é o objetivo e a funcionalidade desses dois contratos, o contrato de comissão e o contrato de cessão de uso de marca? Bom, o contrato de cessão de uso de marca, nesses dois contratos estão presentes a compra e venda. Tá presente a operação de compra e venda. O contrato de cessão de uso de marca é como se fosse uma compra e venda de uma marca, ou pode ser uma doação de uma marca. Ela vai ser uma doação quando tu transferir a titularidade dessa marca para alguém gratuitamente, quando a pessoa não te paga nada. Tu passa o registro, a marca registrada, ou o pedido de registro para outra pessoa, então tu vai ceder a ela o uso e o direito de propriedade dessa marca. Se ela for onerosa, se a pessoa te der dinheiro para adquirir a propriedade dessa marca, aí vai ser como se fosse uma operação de compra e venda, a cessão de uso de marca. O contrato de comissão, ele é um contrato típico, ele está no Código Civil e ele serve, ele é muito parecido como se fosse uma relação de trabalho da loja com o vendedor. A diferença é que não existe a relação de trabalho, né? Ele não se enquadra no artigo 3º da CLT. E aí o comitente, ele vai vender a mercadoria em nome próprio, é a carinha dele que vai aparecer perante o consumidor, ou então né, o outro agente econômico do outro lado, e ele vai vender a mercadoria do fabricante ou do varejista, né? Que seria o comissário. Não, acho que eu troquei, mas tudo bem. E aí a diferença é que ele não tem estoque, ele faz direto essa compra e venda. Não é a mesma coisa que a representação comercial, porque na representação comercial o representante é mero intermediário. Quem faz a operação de compra e venda é o representado com o destinatário final. Na comissão é o comissário que faz a compra e venda. E aí é diferente da distribuição também, porque esse comissário ele não adquire a mercadoria do fabricante ou do dono da mercadoria. Não existe estoque, não é uma revenda, entende? E a remuneração dele vai ser um percentual em cima da operação de compra e venda que ele for fazer daquela mercadoria. Perfeito, perfeito. Eu vi também que em uma determinada parte da tua obra tu fala sobre a colaboração nos contratos, né? Uhum. A colaboração, né? Alguns chamam de princípio, outros chamam como diretriz, como balizador, mas enfim, a colaboração é um comportamento de colaborativo entre as partes. Já é uma nota comum no Código Civil, né? Recentemente virou uma nota comum no Código de Processo Civil, né? Exigindo a colaboração entre as partes. E eu sei que tu fizesse esse link entre a colaboração nos contratos e os contratos que envolvem a questão do direito da moda. Achei muito interessante. Queria que tu explicasse um pouquinho disso para nós. No livro eu dedico um capítulo inteiro sobre a colaboração. O que ocorre? Nos contratos colaborativos, as partes investem para a realização do negócio, como, por exemplo, em infraestrutura, para distribuição ou fabricação de mercadorias, implementação de estabelecimento comercial. E o fato de os contratantes implementarem esforços para esse negócio faz com que automaticamente eles adquiram uma postura colaborativa para que essa relação perdure. E uma postura desleal, ou seja, sem presença de colaboração, pode prejudicar e até impedir negócios futuros. E ferindo a reputação daquele que agiu de forma desleal ou oportunista. E isso no mercado da moda é muito importante, a reputação, né? Perfeito. E me diz uma coisa, na conclusão do teu livro, ou já avançando lá nos tópicos finais, já vai colocando as tuas impressões e, sobretudo, as tuas recomendações, né? E aí, lá numa determinada parte, tu coloca o que seria recomendável do ponto de vista jurídico, né? E aí fica a minha pergunta para você. O que você recomenda do ponto de vista jurídico para que o fluxo econômico e comercial do mercado da moda ele seja mais eficiente? O que do ponto de vista jurídico, o direito, a advocacia, os advogados, as advogadas, eles podem contribuir nesse fluxo para que ele seja mais seguro?
Justamente isso. Eu recomendo que a parte haja com empatia perante a outra, que adote uma postura colaborativa e evite o oportunismo e a deslealdade. Por quê? Porque a reputação, ela é uma confiança oriunda de uma boa experiência na interação com a empresa. E, por exemplo, um consumidor ele vai adquirir o produto da marca em que confia pelo fato de não estar disposto a correr o risco de adquirir outra marca ou uma falsificação. Então, essa boa reputação vai fazer com que qualquer produto atrelado à marca ou à empresa seja confiável. E com as contratações interempresariais é a mesma coisa. A reputação vai fazer com que a confiança advenha mais facilmente, o que diminui os custos de transação, enfim, né? Aí é toda. Isso no livro eu falo, eu trago toda a teoria dos custos de transação dentro da análise econômica para explicar o quanto a colaboração e investir numa boa reputação faz com que o fluxo negocial se torne muito mais rentável para o cliente, né? Para as partes. E qual que é o desafio de você diante do cenário atual, né? E aí eu sei que isso, né? O seu livro é um livro pré-pandemia, né? Mas como a gente consegue atingir um resultado mínimo nesse objetivo de manter esse caráter de colaboração nessa solução de impasses envolvendo eventualmente contratos de direito da moda, nessa questão da pandemia? Tu acha que o deslinde de conflitos, de controvérsias envolvendo essa matéria, ele é mais ou menos afetado do que outras áreas do direito, por exemplo? Olha, eu acho que impactou bastante, principalmente no mercado da moda, porque como a economia desaqueceu, então as pessoas param de gastar no que, né, não vou dizer que é supérfluo, mas assim, começam a priorizar bens essenciais, que seriam alimentação e medicação. No meu entender, é perfeitamente aplicável o 478 do Código Civil, onerosidade excessiva, né? E eu acho que as partes têm que fazer um esforço em comum, adotar uma postura colaborativa, uma postura empática em relação à outra, para renegociar esse contrato, fazer concessões mútuas, para evitar que se venha a um rompimento da relação ou que seja um... E aí o advogado também tem que fazer esse papel de negociador, de mediador com o cliente, de ponderar com o cliente a respeito da situação que a gente vem passando para se renegociar e evitar que venha a ser um litígio judicial ou uma arbitragem, porque o resultado que o juiz pode dar, pode ser que não seja satisfatório para nenhuma das partes, sem falar nos custos que as partes incorrem com um processo judicial ou uma arbitragem, né? E tu bem disseste, né? O teu trabalho também versa sobre análise econômica, e a análise econômica, em especial na escola tradicional, faz esse estudo muito aprofundado dos custos de você litigar em juízo, né? E bons estudos comparam isso em vários países, né? O Brasil, tecnicamente, né, comparado com outros países, é um país barato em algumas situações, né? Eu acho muito interessante. E agora, voltando para a pandemia, que você relacionou, em algumas áreas do direito da advocacia, nós percebemos aí pipocando Brasil afora várias decisões de intervenção estatal. Né? Como eu disse, puxando para a minha área aqui, foram dezenas, centenas de decisões do Brasil afora em que juízes estavam reduzindo o valor de aluguéis, em que juízes estavam dizendo que o sujeito tinha que pagar mais ou menos com relação à taxa condominial e assim por diante. Tu notou, tu percebeu, ou tu teve notícia de alguma situação dessa natureza já judicializada, com decisão liminar favorável a uma ou outra parte, em qualquer desses contratos que tu exemplificou que envolvem fashion law por conta da pandemia? Olha, eu te confesso que o que eu vi de notícias, né, porque tá muito recente, assim, para a gente ter uma decisão, né, judicial, porque na moda
justamente por isso que eu te falei da questão da colaboração e da reputação, as partes tentam negociar. Então a gente não tem grandes decisões, pelo menos eu ainda não vi. O que eu vi foi o quanto empresas intermediárias ou empresas menores vão ser engolidas pelas maiores e o quanto essa pandemia está sendo um bom momento para as grandes marcas, para as grandes empresas adquirirem as menores e ganharem espaço no mercado. Isso eu notei, assim, que aconteceu na moda, sabe? E de toda forma também, agora já indo um pouquinho para a advocacia em fashion law, essas transações que você disse que provavelmente vão acontecer, né, de maiores comprando menores, isso também, de certa forma, aquece o mercado. E todas essas compras aí são transações e tem papel da advocacia nisso aí. Eu até estava conversando com a Letícia antes e perguntei como leigo que sou, que eu disse, qual é a força que o direito da moda, que a advocacia no direito da moda, ela já tem em Santa Catarina, e qual que é o potencial que pode vir a ter em Santa Catarina. Eu, como eu te disse, como leigo, eu sempre enxerguei que vários setores da economia, em especial o setor têxtil, proporcionam que a advocacia em fashion law seja um setor emergente em Santa Catarina. Qual que é a sua percepção disso? Olha, a percepção que eu tenho é que Santa Catarina é um estado que está em ascensão econômica. Falando da tua área, eu acho a área imobiliária de Santa Catarina tá um boom, principalmente aqui em Garopaba. Mesma coisa no que tange a área de tecnologia e moda. Nós temos aqui em Santa Catarina um polo têxtil, muita criatividade, as pessoas são muito criativas, tem muitos designers, artistas, criações de marcas. Aqui em Garopaba nós temos a Mormai, temos a Coral Biquínis, que tem franquias até na Itália, Califórnia. Então, assim, eu vejo um mercado muito promissor e eu gosto de dizer, assim, que direito da moda é coisa séria, porque tu estuda o mercado, tu estuda toda a propriedade intelectual e o quanto essa indústria é importante para a economia do país e, no caso, para a economia do Estado. Perfeito. E esses tempos atrás também, pesquisando cursos de pós-graduação, né, e tudo mais para os nossos novos produtos da ESA, eu pude perceber que não existe uma grande abundância de cursos, né, de cursos com densidade na área, né, que sejam específicos em direito da moda. E até uma coisa que eu conversei com a Frederica, que é a nossa presidente da Comissão de Direito da Moda aqui da OAB, e está, sim, nos planos da ESA, fazermos um curso robusto, né? Não sei se em nível de especialização, mas certamente em nível de extensão, né? Algo em torno de 60, 80 horas aula, tentando trazer os maiores profissionais do país para esse curso de maneira online, justamente porque nós da Escola Superior, nós acreditamos que nós temos que fomentar a atividade da advocacia, em especial a advocacia que tem potencial aqui em Santa Catarina. Com né? certeza. Então, me parece que nós tenhamos uma abundância de cursos nesse sentido, né? Não, se eu não me engano, tem um em São Paulo, na USP de Ribeirão Preto, na Santa Marcelina de São Paulo, e tem mais um que a doutora Frederica tá trabalhando nele, se eu não me engano. Não tem muito curso, não. E assim, o que eu acho mais importante é saber o quão aprofundado é o estudo, o quão complexo é o estudo, porque esses contratos, por exemplo, são complexos, coligados, enfim, a propriedade intelectual é complexa, que está inserida é o design, as patentes, modelos de utilidade, marcas, nome empresarial, enfim. Legal, muito legal, Letícia. Então, vamos fazer esse curso pela ESA, viu? Você já está até convidada para ser uma das professoras. Meu Deus, que honra! Com Meu Deus! todo esse conhecimento. Nossa! Olha só, quem entrou aqui na nossa live foi a nossa querida Lu Mortari, que é a nossa secretária-geral adjunta aqui da tua live. Está prestigiada, viu? Passou antes também a nossa querida Cláudia Prudêncio, que é a presidente da CAASC. E agora passou a Lu Mortari, que é a nossa secretária-geral adjunta. E quando eu estava falando do curso, ela colocou aqui, ó, seria show, Marcos. Me parece, então, que a gente já tem a primeira aluna aí para fazer a reserva, é a Lu Mortari, né? Lá de Jaraguá. Sim, com certeza.
Com Vamos certeza. fomentar isso, porque é muito importante para a advocacia que a gente trabalhe para aquilo que, né, para aquilo que é a demanda da advocacia catarinense. Me parece que esse nicho é um nicho muito legal. Continuando agora na advocacia. Perguntas básicas, porque eu sou leigo, né? Mas Ah, é. tem muita gente interessada. Resolvi advogar em direito da moda. Resolvi advogar em direito da moda. Nunca tive conhecimento, nunca tive contato, achei legal. Assisti a live com a Letícia e vou advogar em direito da moda. Me fala 2 livros básicos, né? Além do seu, né? 3 com o seu, mas 2 livros básicos, preferencialmente em português, que tem que dizer assim, olha, esse livro aqui você tem que ler para começar o seu beabá de atuação em advocacia fashion law. Olha, tem o Fashion Law da. É Fashion Law o nome, agora é uma coletânea de artigos. Agora me fugiu o nome das autoras, gente. Mas esse livro é sensacional. Eu usei muito na minha dissertação de mestrado, que é o meu livro. E tem também o livro da Bárbara Colson, que é o Fashion Law Cases and Materials, que eu acho que é uma bíblia, porque ele foi a base do primeiro curso que teve de Fashion Law em uma universidade, que é a Fordham, em Nova York. Esses Tem o dois do, que você... tem o do Gilberto Mariotti também, que agora eu esqueci o nome, acho que é Fashion Law também. Todos os livros têm esse nome de Fashion Law. A gente está lançando também o livro, eu com a doutora Frederica, o doutor Rafael, a doutora Caroline, estamos organizando uma coletânea de artigos do primeiro congresso catarinense que teve de Direito da Moda em Brusque. Vai ser uma coletânea, vai ser publicada pela Brasil Publishing, é bem bacana, tem bastante assunto de todas as áreas, trabalhista, ambiental, contratos, propriedade intelectual, então é bem legal. Esse congresso, talvez tu não saiba, foi organizado pela comissão, junto com a ESA, coordenado pelo nosso querido Rafael Maia. Exato! Eu ainda lembro de ter visto a programação e Isso! foi ali que me despertou uma coisa interessante que eu queria te perguntar, justamente da advocacia de Fashion Law, pelo seguinte: tinha um painel lá que falava de questão de propriedade intelectual na Fashion Law. Aí tinha outro painel que falava de tributação em Fashion Law. Aí tinha outro painel que falava de contratos empresariais em Fashion Law. Aí, inclusive o Rafael me pediu indicação de alguém que falasse de propriedade intelectual para a época. A época eu indiquei o Guilherme Coutinho, que tinha feito a tese dele de doutorado na USP em propriedade intelectual. Não sei se ele foi ou não. Mas eu percebi da grade o quanto multidisciplinar o advogado e a advogada de Fashion Law tem que ser, né? Porque, na verdade, Exato. não é só conhecer a questão do mercado em si, mas ele tem que ter um conhecimento que passa por questão trabalhista, tributária, contratual. É isso mesmo? Só que o que eu acho, assim, por exemplo, nessas coletâneas que a gente tem, é importante tu passar os olhos, só que, na minha opinião, tu não consegue se aprofundar em tudo, né? E o que é importante? Tu ter essas noções, de que esses contratos empresariais vão conversar com a área trabalhista, com a área aduaneira, com a área tributária, com a área de PI, e tu tem que conseguir, às vezes né, os grandes escritórios têm áreas, equipes, que daí essas equipes trabalham em conjunto. Ou o advogado, daqui a pouco, que tem um escritório menor, ele tem que conseguir trabalhar com colegas que são especializados nessas demais áreas para se conversar com um olhar aprofundado que cada uma das matérias necessita, mas eu preciso conseguir diagnosticar e preciso conhecer todas essas áreas. E por isso que é importante esses materiais com vários casos, com vários artigos de todas as áreas, né? Perfeito. Eu estou vendo gente aqui perguntando o nome dos livros que você indicou e onde é que pode ter acesso. Fiquem tranquilos que a gente vai fazer o seguinte. Depois, quando a Letícia for postar no perfil dela lá a live dessa foto, a foto dessa live aqui, ela já coloca na descrição para vocês, viu, Letícia? Já coloca todos os a indicação, livros. além do seu, é claro, né? Os outros 3 ou 4 que você indicou. E era legal também você já dar uma previsão, se é que a gente tem previsão, do lançamento dessa coletânea,
que eu acho que é muito legal, e inclusive já mando um abraço pessoal de Brusque, que está falando aí com muito carinho do Congresso Catarinense que nós temos lá, nós tivemos lá, muito legal mesmo. Um outro ponto que eu anotei para conversar aqui contigo, já sempre puxando para a advocacia, que é interessante. Também me parece que na advocacia em direito da moda, nós temos uma possibilidade de tanto de atuação extrajudicial, quanto de atuação contenciosa mesmo, de litígios. Claro. É isso mesmo? Exato, exato, totalmente. Tem o consultivo, né, que é a construção desses contratos, e tem toda a parte de direito administrativo no que tange ali ao INPI, né? E aí pode ser que venha a ser contencioso. E tem o contencioso de responsabilidade contratual, extracontratual, e daí nas outras áreas, né? Ambiental, trabalhista, enfim. Realmente, assim, acaba que os empresários, eles geralmente procuram quando o litígio já está formado, né? Mas principalmente nas empresas menores, né? Ou nas marcas que estão iniciando. Mas eu advogo que é muito importante esse trabalho consultivo e de negociação também, para se prevenir o litígio, né? E eu gosto de falar bastante da mediação também, da cláusula de mediação, da cláusula compromissória de mediação ou arbitragem, mas no caso, falando aqui fora da esfera contenciosa, porque a mediação ainda é, no meu entender, resolução de conflitos em extrajudicial, né? Claro que pode ocorrer uma mediação durante um processo, mas tem muita área de atuação, seja no... Eu até acho mais interessante as empresas buscarem esse consultivo para se protegerem, evitarem Preventivo, né? os custos de transação dos litígios. E me diz uma coisa, Letícia, já encaminhando para o final aqui, para saber se o que a gente pode esperar, não só da advogada Letícia, porque, né, falamos nos últimos minutos sobre a advocacia, a gente já viu quanto que ela domina o assunto e quanto que é um potencial para a advocacia de Santa Catarina, mas o que a gente pode esperar da Letícia autora para os próximos anos, para os próximos meses? Conta para nós, tu deu continuidade nesse estudo, tu estás indo para outra linha, outro mestrado, agora doutorado. Doutorado. O que a gente pode esperar, a advocacia catarinense pode esperar aí nos próximos meses ou anos da autora Letícia? Então, meu sonho é ser professora aqui em Santa Catarina, trazer os meus conhecimentos. Eu sou meio tímida, assim, né, eu comecei meio nervosa até, mas agora já me soltei. Eu faço doutorado na USP, então eu acabei de publicar alguns artigos que eu escrevi para as cadeiras do doutorado. Graças a esse trabalho que eu estou apresentando aqui com vocês, o professor Newton Silveira, meu orientador, que é um clássico da propriedade intelectual. Hoje eu, inclusive, conversei com ele, foi sempre uma honra. E ele está me orientando na minha tese, que vai versar sobre exclusividade de marca e direito autoral dentro da Fashion Law. Cláusulas de exclusividade. Então a gente pode esperar, ao menos nos próximos anos, eu não sei se tu já começou a elaboração ou não, mas pretendo qualificar. Pretendo qualificar esse ano que vem. Já temos alguma coisa, então você já está qualificando, sim, porque a gente já tem alguma coisa. Então, com certeza, a gente pode esperar pelos próximos anos uma obra, né? O doutorado é sempre mais robusto, né? Sempre mais completo, né? E sempre com a ideia de trazer e de propor algo novo. Então, a gente pode esperar pelos próximos anos aí mais uma obra em Fashion Law da Letícia, é isso? Com certeza. Letícia, para a gente encerrar aqui, eu queria que tu pontuasse para mim, para nós, as duas conclusões mais importantes da tua obra. O que de tudo que tu viu, posso dizer o seguinte, olha, o que eu posso dizer de mais importante que eu concluí do meu estudo é isso. Olha, o que eu concluí no meu estudo é que é essencial para o advogado que vai trabalhar com contratos no direito da moda conhecer a propriedade intelectual, conhecer os institutos de direito civil e de direito comercial, saber que essas contratações são complexas e que para melhor instrumentalização desses negócios
tu vai ter que te voltar para a colaboração, para o investimento na reputação, como é que eu vou dizer, para os métodos alternativos de resolução de conflitos. Tu tem que conhecer a análise econômica do direito, tu tem que conhecer os detalhes da indústria, porque só assim tu vai conseguir fazer um contrato que vai trazer benefício, que vai trazer lucro para o cliente. Perfeito. Minha querida, para a gente encerrar agora, queria que desse um recado, sobretudo para a jovem advocacia. Nós temos aqui várias pessoas nos acompanhando da jovem advocacia, né? O jovem advogado ou a jovem advogada, e esse jovem pode ser de cabeça ou pode ser de número de OAB, tanto faz, que está pensando em começar a estudar Fashion Law e também, por consequência, né, a trabalhar na advocacia de Fashion Law. Então, a pessoa assistiu a nossa live e adorou o tema. Ela quer começar a estudar, ela quer começar a pesquisar sobre o assunto, ela quer começar a advogar nessa área. Qual é a tua dica para essa pessoa? Estuda! Estuda, se debruça nos livros, se debruça sobre a propriedade intelectual ou na área que tu mais gosta, se debruça de conhecer o que é a moda, como que funciona esse mercado, qual que é a lógica econômica desse mercado, para que tu comece a entender e advogar de acordo com os interesses do mercado. E não qual é o último grito da moda ou, né, a roupa que o advogado vai usar. Não é isso. Precisa estudar, né? Então, basicamente é isso que eu tenho para aconselhar. Entre outras coisas, mostra aí para nós de novo qual que é a obra que o advogado e a advogada têm que estudar. Esse aqui, ó. Aqui, ó, se olhar nas referências, tem muita referência bacana, tem muita coisa legal para se aprofundar de direito comercial, direito civil, de fashion law, clássicos, obras novas, enfim, vale a pena, vale a pena. Letícia, muito obrigado pela tua participação. Como eu te falei, acabou que o sinal da internet voltou e a gente conseguiu conversar. Ótimo, ficou excelente. Muito obrigado. Eu que te agradeço, de coração. Você não tem ideia de quanto importante é isso para a ESA. É um projeto que a gente vem falando há muito tempo. A gente ia tirar ele do papel na forma presencial a partir de março. Aconteceu tudo isso, a gente teve que adaptar. Lançamos o edital, você apresentou a sua obra, dezenas de pessoas apresentaram as obras, a gente fica muito honrado. E aí vem você aqui abrir o nosso projeto de uma maneira tão leve, de uma maneira tão simpática, e ao mesmo tempo com tanto conteúdo, né? Com tanta multidisciplinariedade, né? Para mim, a impressão que eu sempre vou carregar do direito da moda é essa. A pessoa tem que ser bastante multidisciplinar, ela tem que estudar muito. Eu queria te agradecer realmente muito por ter participado desse projeto. Quero te desejar sucesso, tanto no esgotamento das edições e das tiragens dessa tua obra, e em especial quero te desejar sucesso na tua nova empreitada aí no doutorado. Eu tenho certeza que a advocacia catarinense e todos aqueles que gostam e militam no direito da moda estão esperando ansiosamente o próximo trabalho da Letícia. E se Deus quiser, se tudo der certo, a gente te recebe de novo aqui para lançar o outro livro, viu? Será uma honra, um prazer, e eu volto a dizer o quão grata eu estou. Muito obrigada a ti, a ESA, a OAB, enfim, de coração, muito obrigada. É uma honra para mim estar presente. E eu acho que a Frederica está nos assistindo, você também, muita gente do direito da moda. Vamos rodar esse projeto de extensão pela ESA e pela Comissão de Direito da Moda, né? Um curso mais denso. Vamos aproveitar o online, que a gente consegue falar com pessoas do país inteiro, né? Vamos fazer de Santa Catarina uma referência também no direito da moda, e não só na indústria da moda. Obrigado, Com Letícia, certeza. Um abraço para todos vocês que estão nos acompanhando. Espero que vocês tenham, aqueles que não são entendidos do assunto como eu, tenham entendido como eu entendi. Gostei muito do nosso bate-papo. Semana que vem a gente tem mais, dia 31, sexta-feira, lançamento da nossa segunda obra do projeto
Doutrina Catarinense. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Letícia. Tchau. Obrigada. Tchau.